Nessa manhã o tema do sermão é glorificação, o toque final da imortalidade. O meu sonho, a minha grande ambição, o meu grande desejo de vida, além de exercer o meu ministério, é o dia que Deus, por sua graça e misericórdia, voltar em sua glória e majestade. Se estiver morto, se estiver no pó da terra, nós vamos estudar como isso vai acontecer. Mas se estiver vivo, é receber o dom da imortalidade. Coisa que nós não conseguimos imaginar, coisa que nós não entendemos. Deus, primeiramente, com a sua graça, visita o coração de uma pessoa. E quando essa pessoa aceita a visitação da graça de Deus, o trabalho do Espírito Santo, e ela olha para Jesus, ela é então justificada. O que Jesus fez é acreditado em seu favor, e ela é então justificada, declarada justa, declarada salva da condenação do pecado. E então toda pessoa justificada, não automaticamente, mas ela caminha num processo de santificação. Irmãos, uma das coisas importantes do processo da salvação, Deus não leva em consideração a distância que uma pessoa caminhou, mas a direção que ela tomou. No momento em que ela fez a curva da perdição para a salvação, ela está salva. Todavia, enquanto está vivo, não ainda. E toda pessoa justificada verdadeiramente, ela entra num processo de santificação. E toda pessoa santificada, ela estará apta e adaptada, preparada para receber a glorificação. Então, irmãos queridos, há duas promessas na Bíblia que eu quero ler com vocês. Uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. A primeira, Salmo 91. Abra a palavra de Deus aí. O Salmo 91, que tantos leem, amam, decoram e devem fazê-lo, é o salmo que fala da proteção de Deus, do cuidado de Deus, do trabalho de Deus, sob a sombra do Altíssimo. Salmo 91, verso 14 até o verso 16. Aqui está a promessa. Uma promessa só, tem várias outras no Antigo Testamento. Salmo 91, 14. Diz a palavra de Deus assim, acharam aí Salmo 91, 14 até o 16? Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Essa palavra angústia refere-se especialmente, isso eu vou falar mais no final do sermão, aquele momento em que a pessoa sabe que dali a poucos dias, horas, ela sabe que logo diante dela estará apenas uma sepultura, e ela fica passando por esse momento. É assim que termina. Mas a Bíblia diz que essa pessoa, na hora da sua maior angústia, ela pode invocar a Deus, Deus estará com ela, Deus a livrará, dando-lhe esperança, e na ressurreição a glorificará, e vai saciar essa pessoa com a vida eterna, com a longevidade, e vai mostrar então a eterna salvação. Nós temos essa promessa, Deus irá glorificar o seu povo, você e eu seremos glorificados pelo poder que há em Jesus Cristo. A segunda promessa, Romanos 8, uma promessa do Novo Testamento. Romanos capítulo 8, verso 29 e o verso 30, abra a palavra de Deus aí, pode aumentar um pouquinho o som para mim que eu vou baixar um pouquinho mais aqui. Romanos 8, verso 29 e o verso 30. Ali está falando da intercessão do Espírito Santo. Romanos 8, 29, esse capítulo 8 de Romanos é fantástico, está todo o plano da redenção detalhado ali. Mas no verso 29 diz assim, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. E o assunto que nós vamos estudar nessa manhã é sobre a glorificação, o toque final para a imortalidade. Você já imaginou, irmão querido, irmã querida, você ser imortal?
Você alguma vez parou para pensar que você será imortal? Que você terá a mesma natureza de Jesus Cristo após a sua ressurreição, a natureza humana, uma natureza imortal? Nunca mais morrer, nunca mais sofrer, é o que nós vamos estudar nesta manhã. Seres imortais, parece uma coisa tão distante da nossa realidade, da nossa vida, convivendo com a morte, com a dor, com o sofrimento, com a angústia. Mas nós precisamos olhar para o futuro com alegria, com esperança, porque nós estamos muito perto desse dia. Vamos ao texto então que vamos estudar, a carta de Paulo, que nós estudamos em algum outro aspecto aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, deixa aberta a Bíblia ali. Nós vamos extrair daqui duas coisas. Como acontecerá a glorificação com os mortos e como acontecerá a glorificação, o toque da imortalidade com os vivos. Agora, irmãos, uma coisa me preocupa, sabe? A Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu de uma profecia bíblica. Nasceu como um movimento profético. Então, desde os seus primórdios, a igreja, ela sempre pregou profeticamente. Irmãos, o que é pregar o Evangelho eterno, se não pregar o Evangelho estabelecido antes da fundação do mundo, como diz o apóstolo Pedro? Ou quando disse Jesus: vinde bendito do meu Pai, tomar posse do reino preparado antes da fundação do mundo. O que é pregar profeticamente, se não nos levar para o Evangelho passado, estabelecido antes do pecado entrar nesse mundo? O que é pregar o Evangelho eterno, se não mostrar os fatos históricos, proféticos, diante dos nossos olhos? A impiedade, o mundanismo, o crescimento exponencial do espiritismo ou do paganismo dentro do cristianismo, esta epidemia que abalou um planeta. Temos que pregar profeticamente. O que é pregar profeticamente, se não falar da volta de Jesus e da esperança que nós temos? E como igreja, nós não podemos correr o risco de lembrar sempre que nós não somos uma igreja evangélica, mais uma igreja evangélica. Nós somos uma igreja profética que tem uma mensagem profética. Todavia, essa mensagem profética está amparada em dois aspectos: o Evangelho eterno, passado, presente e futuro, e centralizado numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Este é o Evangelho eterno, portanto, estabelecido, diz Pedro, antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Não é esta a promessa de Jesus: vinde bendito do meu Pai, tomai posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo? Como ressuscitam? De que maneira recebem aqueles que dormiram em Cristo a glorificação? Vamos ler na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, o verso 35. Até o verso 49, a primeira pergunta, a primeira resposta desta pergunta: como ressuscitam os que dormiram em Cristo em termos de glorificação? Leia comigo. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Insensato, aqui é a palavra que Paulo usa aqui como se fosse ignorante, você não sabe? O que semeais não nasce se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Agora veja a expressão da pergunta que eu lhe fiz: mas Deus lhe dá corpo. Guarde essa expressão: Deus lhe dá corpo. Como lhe aprouve dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Agora ele vai argumentar: nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra das aves e a outra a carne dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória celestial e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e a outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela diferente de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita corpo na incorrupção. Semeia-se em desonra,
decadência, morte, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há natural, há também corpo espiritual. Assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual e natural, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Guarda essa expressão, é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é um homem celestial, também os celestiais, tais são os celestiais. E assim como trouxestes a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Eu vou resumir, e depois nós vamos ler as explicações. Quando uma pessoa morre, o dom da sua vida, o poder da sua vida, volta para as mãos de Deus. Aquele corpo, colocado no pó, ele se decompõe. Todas as suas partículas são destruídas. Naquele corpo não haverá mais vida. Deus dará um outro corpo, porém com a mesma identidade. Eu plantei muitas vezes na minha juventude milho e feijão, mas vou usar um milho. Você joga um grão, uma semente de milho no solo, aquela semente apodrece e morre. Todavia nasce uma haste e uma espiga e outros grãos de milho. É outro grão de milho, mas tem a imagem, a semelhança daquele milho. Quando a Bíblia diz assim, irmãos, Deus lhe dá corpo. Todas as pessoas que dormiram em Cristo, elas receberão um novo corpo. Porém, com a mesma identidade. Nós não iremos para o céu com este corpo corruptível, com este corpo terreno, com o corpo que nascemos aqui. Nós receberemos outro corpo. No sábado que vem eu vou continuar esse sermão falando da nova ordem social. Mas o que nos importa aqui é que na glorificação, quando a pessoa ouve a voz de Deus, ela recebe um novo corpo. Muito bem. Vamos ler essa explicação? Filipenses capítulo 3, verso 20 até o verso 21. Abram a Bíblia um pouquinho mais para frente. Filipenses 3, aqui resume bem o que vai acontecer. Filipenses 3, 20 até o verso 21. Acharam aí? Filipenses, um pouquinho mais para frente. O apóstolo Paulo diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual, semelhante ao corpo da sua glória. Segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si também todas as coisas. Muito bem? Jesus morreu e ressuscitou. Jesus ressuscitou com um corpo diferente, um corpo espiritual. Todavia ele foi reconhecido, a sua identidade foi reconhecida. E a Bíblia diz que nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo, um corpo espiritual. Jesus falando sobre isso, sabe que vem eu vou explicar mais, Jesus disse que nós seremos como os anjos. Nós vamos explorar isso um pouquinho mais. Os que dormiram em Cristo já ressuscitam glorificados. Ok? A pessoa, ela já ressuscita glorificada. Ela já recebe um novo corpo ao ouvir a voz de Deus. E quando se levanta, já se levanta glorificada. Todavia com um corpo igual de Cristo ressurreto. E quando a pessoa ressuscita, já glorificada, e já recebe o toque da imortalidade, ela vai zombar da morte. Ela vai dizer: aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu ferrão? Aonde está a consequência do pecado? Um corpo agora glorificado. Assim como o corpo que ressurgirá do túmulo na ressurreição não será o mesmo que ali foi depositado. Ciência do Bom Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 890.
Aquele corpo ficará ali. Diz ainda Ellen White: é claro que haverá semelhanças, mas ao mesmo tempo diferenças. O novo corpo, olha só, o novo corpo não é composto das mesmas partículas de matéria que formavam o antigo. Contudo, a identidade será preservada. Deus proverá um corpo apropriado para cada ser humano e adaptado ao ambiente celestial. Agora leia comigo Lucas capítulo 20, o verso 34 até o verso 36. Abra a palavra de Deus lá. É um texto que nós vamos estudar um pouquinho mais no sábado que vem. Lucas capítulo 20, verso 34 até o verso 36. Jesus estava sendo questionado sobre a vida, e nós vamos falar disso sábado que vem, como seria a vida após a glorificação. Então Jesus lhes acrescentou: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer. Olha isso, pois, palavra de Jesus, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Amém? Você, se morrer, será um filho da ressurreição. Se estiver vivo, continuará sendo um filho de Deus. E a Bíblia diz: e não poderá mais morrer, será imortal e receberá o toque da imortalidade chamado glorificação. Ah, que bênção será! A gente não sabe como isso vai acontecer, irmãos. Como foi dito aqui, nós não podemos explicar tudo que acontece na salvação, mas nós podemos experimentar. Para mim não importa entender, eu quero experimentar, e pela graça de Jesus vou experimentar o momento da glorificação, quando Jesus vai dizer: você nunca mais poderá morrer, porque agora você é um filho eterno de Deus, e se morreu, é um filho da ressurreição. Que bênção, que esperança, que glória. Os anjos, diz Manuscritos 99, os anjos são seres criados e não seres procriadores. A doutrina de que crianças nascerão na nova terra não faz parte da segura palavra profética. Irmãos, nós teremos uma outra natureza, uma natureza completamente espiritual. Sábado que vem vamos estudar mais isso. Nós vamos ver a nova ordem social que Deus vai criar. Tenha paciência ao ler essa citação do grande conflito, onde Ellen White, dom profético, explicando esse texto, ela diz assim: no princípio, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não somente no caráter, mas na forma física e no seu aspecto. Irmãos, quando o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus é assim, como eu sou, como você é. Deus tem a forma física do ser humano, e quando Deus criou o ser humano com a capacidade de pensar e agir. Para mim, uma das maiores provas que nós somos criados por Deus é a capacidade que nós temos de procriar. Um homem e uma mulher se unem em matrimônio, vão ao leito, e ali Deus, através da sua imagem, da sua semelhança, um homem e uma mulher são capazes de gerar vida. Uau! Isso é imagem e semelhança de Deus. O pecado desfigurou e quase obliterou, apagou, destruiu a imagem divina. Mas Jesus veio para restaurar aquilo que se havia perdido. Ele mudará o nosso corpo vil, modelando-o conforme o seu corpo glorioso. As formas mortas, corruptíveis, destituídas de garbo, de elegância, poluídas pelo pecado, tornam-se perfeitas, belas e imortais. Todos os defeitos e deformidades serão deixadas no túmulo. Aqueles que morreram, o seu câncer será deixado no túmulo. O seu Alzheimer será deixado no túmulo. A sua AIDS, se ele teve, será deixado no túmulo. Todas as doenças ficarão no túmulo. A sua depressão, sua dor, seu sofrimento, tudo que é mal, física, mental e emocional, ficará no túmulo. Se você e eu estivermos vivos, as tuas dores ficarão neste mundo, as tuas doenças ficarão neste mundo,
A tua depressão ficará neste mundo. Você terá uma perene e eterna alegria. Portanto, não desista de viver, porque você vai viver eternamente. Infelizmente, irmãos, além dessa pandemia da Covid-19, o mundo está vivendo uma outra pandemia. Há vários estudos feitos que há uma onda crescente de suicídio entre pessoas idosas. Eu gostava de assistir alguns bons filmes que, eu não lembro o primeiro nome dele, Williams, que se suicidou. Como é que é o primeiro nome dele? Robert? Hã? Robin Williams, né? Ele fazia alguns filmes interessantes, alguns filmes que dava para assistir. Mas o que leva um homem com tamanho sucesso midiático, tamanho respeito que havia no seu meio, mas aquele homem carregava um olhar triste. Normalmente os seus filmes eram filmes dramáticos. Às vezes, fez um filme sobre alegria, aquele dos hospitais, dos médicos. Mas normalmente ele carregava um semblante triste. E por fim ele tirou a sua própria vida. E quando eu li a respeito do suicídio de Robin Williams, eu fiquei pensando, por quê? O que faltou? Dinheiro? Não. Fama? Não. Amigos? Não. O que faltou? Faltou a alegria da salvação e a esperança da glorificação. Portanto, se você está cansado dessa vida, descanse, mas não desista da vida. Se eu falo para alguém que está pensando em tirar a sua própria vida, não tire a sua vida, porque logo Jesus te dará uma nova vida, onde a dor não vai existir. Em 2012, eu tive a alegria de conversar com um grande pastor americano, não é adventista do sétimo dia, o pastor Rick Warren. Eu fui assistir um seminário sobre crescimento de igreja, e esse homem tem uma igreja com mais de 30 mil membros, a comunidade Saddleback, na Califórnia. Irmãos, está escrito no dom profético, há muitos pastores, ministros verdadeiros de Deus por aí, e eu creio que o pastor Rick Warren é um homem de Deus. Todavia, o pastor Rick Warren, ele tinha um filho adolescente que tinha um problema emocional, ele tinha uma severa depressão. Por razões que esse mundo sabe, ele resolveu desistir da vida e ele se suicidou. O que deve ser para um pai, o que deve ser para um pastor, que prega o Evangelho da vida. E ele então fala um pouco sobre esse momento, a sua dor, mas a sua esperança em Cristo Jesus, seu filho. Enquanto ele prega o Evangelho, a vida eterna, um membro da sua família tira a sua própria vida. Ah, irmãos queridos, os nossos sofrimentos físicos, emocionais serão deixados para trás. O mal será deixado para trás. Então a primeira pergunta: o que acontece com uma pessoa que morreu? O seu corpo, as partículas do seu corpo natural, carnal, ficam na terra. Deus lhe dá um novo corpo, um corpo semelhante ao corpo de Jesus, já um corpo glorificado. Então, se esse mundo, por alguma razão, para você e para mim, nos conduzir para a velhice, se Jesus não voltar em nossos dias, e a gente tiver que enfrentar a sepultura, você não sabe, nem eu sei. Talvez aqui alguém já passou por isso. Quais são os últimos pensamentos de uma pessoa que sabe que vai morrer? Alguns eu soube o que ele pensava. Irmão Elias Azevedo, poucos momentos antes da morte, ele estava em paz, tranquilo, e ele disse para a sua neta, estava vomitando muito, morreria minutos depois, mas ele estava engraçado, com aquele jeito dele, alegre. Ele disse assim: fique tranquilo, filha, não vai demorar mais muito, não vai demorar muito. Ele estava dizendo: eu logo vou morrer. Mas irmãos, muitas pessoas, quando chegam diante desse momento, pensam assim: e agora? Eu vou para debaixo da terra?
Eu vou para uma sepultura fria, o meu corpo vai cair em decomposição, as partículas vão sumir, tudo termina ali. Não. O que nasceu natural fica nesse mundo, porque não pode herdar o reino de Deus. Mas a Bíblia diz, Deus lhe dará um corpo igual de Cristo glorificado, filhos de Deus. E a Bíblia diz, não podem mais morrer. Chegará o dia em que você vai poder dizer, eu não posso mais morrer, eu nunca mais vou morrer, nunca mais meus cabelos ficarão brancos, nunca mais eu terei tristeza, nunca mais eu terei sofrimento, nunca mais eu terei problema com boletos, nunca mais eu terei problemas com aluguel, problemas com dívidas. Acabou, o mal acabou. E eu sou filho da eternidade, e você receberá, se estiver vivo, o toque da imortalidade, como diz o dom profético. Sábado que vem nós vamos cantar um hino. Eu amo esse hino, muitas vezes eu me pego cantando sozinho. Sim, há de ser glória para mim, glória para mim, glória para mim. Quando eu puder o seu rosto mirar, sim, há de ser glória para mim, glória para mim, glorificação. A segunda pergunta. O que ocorre então com os salvos vivos? Nós já vimos que os salvos mortos recebem um novo corpo, igual ao de Cristo. O que ocorre com os salvos que estão vivos por ocasião da volta de Jesus? Leia comigo agora 1 Coríntios capítulo 15, a última parte. É a segunda resposta desta segunda pergunta. Como ocorre a glorificação? Verso 50 até o verso 58. Isto acharam aí, 1 Coríntios 15, verso 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, a natureza humana. Nem este corpo corrupto, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento em que o tempo não existirá, numa partícula de tempo inexistente, num momento, num abrir e fechar de olhos. Piscou aí? Dá uma piscada. Você sabe que você tem que piscar 4 vezes por segundo, se você tiver saúde. Se você não está piscando 4 vezes por segundo, é porque você está com algum problema, diz o médico, né? Dá uma piscada assim, bem rápido. Quanto tempo passou? Dá para contar? Quer dizer, instantaneamente. No momento, num abrir e piscar de olhos. Se você pisca 4 vezes por segundo, imagina. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Veja, os mortos já ressuscitam glorificados, e nós seremos glorificados. Por quê? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada, destruída, morta, foi a morte pela vitória. E os ressurretos dirão: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu ferrão, o teu aguilhão? O salário do pecado, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Se não há pecado, se não há lei, não há pecado. Mas Paulo termina dizendo: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus queridos irmãos da igreja do NASP de São Paulo, e você que me assiste, fique firme, fique inabalável, sempre trabalhador, operante e abundante na obra do Senhor, sabendo que em Deus a nossa vida, a nossa existência, a nossa fé não é vã, nós seremos glorificados. Os vivos, olha para Jesus, Jesus faz assim: não uma fantasia, não uma utopia, não é mágica, é o poder de Deus. E a Bíblia diz que nós seremos revestidos com um novo corpo. Revestidos com um novo corpo. Este velho corpo não herdará o reino dos céus. Nós também teremos outro corpo, um corpo celestial, um corpo igual ao corpo dos anjos, uma nova natureza,
uma natureza plenamente espiritual, e nós seremos como os anjos, filhos de Deus. Nós vamos estudar essa ordem no sábado que vem. Verso 52 diz assim: seremos transformados. Verso 53 diz assim: seremos revestidos de imortalidade. Como diz Paulo lá em Romanos 8:30, nós seremos glorificados. Agora, irmãos, veja como isso acontece. Diz a palavra de Deus assim: ao Rei, falando de Deus e Jesus Cristo, ao Rei eterno, imortal, invisível, aquele que tem, Ele somente, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Somente Deus é imortal. Mas isso está em 1 Timóteo 1,17, e em 2 Timóteo 1, 8 a 10 diz assim: Ele trará a imortalidade, Ele revestirá o nosso corpo com a imortalidade. Conselho sobre mordomia, diz assim, página 350, dentro de pouco tempo Jesus virá para salvar os seus filhos e dar-lhes o toque final da imortalidade. Jesus, Deus o Pai, mas é Jesus que faz a obra. Jesus, como divino, Deus o Pai, só Ele é imortal. O Filho, na sua natureza divina, é imortal. Ele vai conferir, é chamado um dom, Ele vai doar o que Ele é para você e para mim. Um toque final, uma pincelada final, um acabamento final. Você recebe e se torna imortal. Louvado seja o nome de Deus. Deus justifica, Deus santifica, portanto Deus glorifica. Santificação é a habilitação para a glorificação. Precisa, e eu vou resumir aqui algumas leituras, de citações e textos, precisa um preparo moral para a imortalidade. Uma habilitação espiritual para a imortalidade. Um crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo para receber o dom da imortalidade. Então ela fala de uma forma positiva no Conselho sobre Saúde, página 44. Estamos nos preparando para encontrar-nos com aquele que, acompanhado dos anjos, há de aparecer nas nuvens dos céus, acompanhado por uma comitiva de anjos, para dar aos fiéis e justos o toque final da imortalidade. Justificado no caminho da santificação, recebe a glorificação. Jesus veio para salvar o homem do poder do pecado, não em pecado. O pecado vai ficar para cá. Não podemos aceitar a teologia filosófica, humanista e carnal, salvação sem transformação, ou negamos as palavras dos lábios de Jesus: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode. Jesus confere a imortalidade, pois ele, texto do desejado de todas as nações, Jesus confere a imortalidade, pois ele está investido de poder e autoridade para dar o dom, o toque da imortalidade. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, o teu futuro está iluminado pela esperança da glória celestial em Cristo Jesus. Olhe para o futuro com esperança, viva com esperança. Há momentos ruins? Sim. Há momentos difíceis? Sim. Há momentos que você olha, diz assim, mundo complicado. Mundo complicado. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se hoje Deus mandasse um anjo, literal, te encontrar aqui, quando você está indo para a escola sabatina, ou quando você está indo para casa, depois da escola sabatina, e dissesse assim: olha, Deus ama tanto você, que Ele pediu para avisar você, para você já tem o teu lugar de sepultura? O anjo vai perguntar se eu já tenho ali no cemitério, ali perto da casa do Levi, como é que é o nome? Do Horto do Ipê, eu já tenho. Então vai lá, dá uma ajeitada. Vai lá amanhã, dá uma ajeitada, que amanhã você vai morrer, você vai ser sepultado lá na tua cova lá. O que você ficaria pensando de hoje para amanhã?
Sabe o que eu faria, irmãos? E com isso eu termino. Eu ia ficar ajoelhado até morrer. Eu vou exemplificar e terminar. Alguém riu muito de mim. Eu tenho muito medo, eu sou um pouco hipocondríaco. Eu tenho uma mania de gostar de ir na farmácia. Tenho mania, então, se os irmãos moram lá perto de casa, de vez em quando vão me ver na farmácia. O que eu vou fazer lá? Eu vou lá ver se tem lançamento. É brincadeira. Mas um dia, um amigo meu me chamou para ir na farmácia, ele sabe que eu gosto de farmácia, uma linda farmácia. A gente foi tomar um lanche depois do culto, quarta-noite em Curitiba, e na frente do Uau Uau, que é uma lancheria muito gostosa, tem uma farmácia maravilhosa. Ele falou, e ele é bem, precisa de bastante remédio, meu amigo querido. Ele disse assim, pastor, vamos na farmácia? Eu falei, mas você precisa comprar alguma coisa? Ele falou, não, vamos lá ver se tem lançamento. Aí eu falei, então vamos lá na farmácia, olhar a farmácia. E às vezes eu gosto de ir na farmácia. Mas eu tenho medo de ficar diabético. Eu tenho medo. Então eu me cuido, faço exercício, como direitinho e tal. Mas por cargas d'água, eu descobri que quando eu acordo, o meu corpo sobe a insulina. A minha insulina sobe. E é normal, em algumas pessoas, se acorda, a tua insulina dá um up. Eu gosto de tomar banho gelado de manhã. E eu comecei assim, ver que eu estava meio descuidando e tal, fui medir minha insulina, estava em 104, falei, estou diabético. Estou diabético. Passou de 100. Aí, e eu comprei 2 aparelhinhos de medir. 2. 2 farmácias diferentes. VacuCheck. Então eu media de manhã, a cada hora eu estava furando o dedo, medindo. E quando chegava 10 horas, 11 horas, baixava de 100. E eu media de manhã, passava de 100. À tarde, baixava de 100. E na hora que tinha que baixar de 100, estava acima de 100. A hora que tinha que estar acima de 100, estava abaixo. Eu falei, eu estou diabético. Fui para uma clínica, me internei, falei para a médica, estou diabético. Ela disse, não, pastor, tem que fazer aí um exame, nós vamos injetar um monte de glicose no seu corpo. O senhor vai ficar 2 horas esperando numa maca, ver se o seu pâncreas trabalha direitinho e aquela glicose some. Vamos fazer a curva glicêmica, vai ter um número lá. Então, o senhor vai ficar 2 horas com uma porção grande de glicose no seu corpo. Então, pegaram e injetaram um monte de açúcar no meu corpo. Mas um monte. Eu falei, pronto, agora vai para 300. Aí, a enfermeira adventista, todo mundo adventista ali e tal, esperando 2 horas. Ela disse, fechou lá o negocinho, disse, pastor, espera aí. Daqui 2 horas eu vou dar o resultado do exame para o senhor. Eu com 2 horas, falei, o que eu vou fazer? Daí eu falei, irmã, eu vou ficar ajoelhado aqui orando? Não pense que eu estou com problema nenhum, só estou orando. Mas quanto tempo o senhor vai orar? Eu falei, vou orar até a senhora me tocar e dizer que eu não tenho diabetes. E eu fiquei ajoelhado. 2 horas. Confessei tudo que eu imaginava que eu tinha de pecado. Quer dizer, eu tenho bastante, mas o que às vezes não sabe alguns, né? E fiquei relembrando desde a minha conversão a 30, conversei com Jesus, mas orei por todo mundo que eu podia, mas fiquei 2 horas ajoelhado em cima da maca orando, sim, pedindo para não ter diabetes. Aí a enfermeira veio e tocou. Pastor, pode parar de orar que as suas orações foram respondidas. Amém, irmã? Aí fui para a médica começou a rir de mim, doutora Cláudia, lá do NASP 2. Disse assim, pastor, assim como o Oriente está tão distante do Ocidente, o senhor tem propensão a ter diabetes. O senhor não tem diabetes, nunca vai ter, se o senhor cuidar. Pastor, é verdade, o senhor ficou 2 horas orando? Eu falei, fiquei. Fiquei orando, porque eu estava com medo. Então, se eu soubesse que amanhã seria o dia da minha morte, eu ia ficar ajoelhado de hoje até amanhã. Porque deve ser muito triste a pessoa que sabe que vai morrer. Olhar para aquela sepultura e dizer, é isso, termina nisso. Não termina nisso, termina onde Jesus vai dar um corpo novo, um corpo já glorificado, já ressuscita glorificado, e se você estiver vivo, vai receber um dom, um toque, o toque final da imortalidade chamada glorificação. Portanto, louve o nome do Senhor. Nosso futuro está iluminado. Para encerrar, eu vou usar uma ilustração.
que Paulo usa dos Jogos Olímpicos era para ocorrer em 2020, as Olimpíadas em Tóquio. 2016 foi aqui no Brasil. Então, a cada 4 anos era para ser em Tóquio, por causa da pandemia fizeram esse ano. Muito bem. Várias modalidades, dentre elas o futebol masculino. E eu vou falar sobre uma coisa chamada prorrogação ou prolongamento. O que é uma... E depois você vai entender por que eu estou falando isso. O que é uma prorrogação num jogo de futebol nas Olimpíadas ou numa Copa do Mundo ou em alguns torneios em que a Federação Internacional de Futebol diz que tem que existir a prorrogação antes dos pênaltis. O Brasil jogou, no tempo normal empatou, então pela lei regulamentória da FIFA, deveria haver uma prorrogação de 15 minutos, um intervalo, uma pausa, uma trégua, e depois o segundo tempo da prorrogação. O Brasil e a Espanha jogaram o primeiro tempo da prorrogação, continuou 1-1, e aos 2 minutos e alguma coisinha no segundo tempo da prorrogação, o Brasil fez um gol, segurou o jogo e foi campeão, bicampeão olímpico de futebol masculino. Por que eu estou falando isso? Eu creio, sinceramente, pelo que eu tenho lido do dom profético, visto que o tempo do jogo entre o bem e o mal já acabou. Para mim, o primeiro tempo de prorrogação já acabou. Profeticamente, aonde nós estamos vivendo, o grande conflito diz: nós estamos no período de trégua, um tempo chamado breve, ou um tempo de graça. Irmãos, quando começar a prorrogação do segundo tempo, só haverá um resultado: vida eterna, vitória ou derrota, morte eterna. Não haverá pênaltis, não haverá uma outra oportunidade de você tentar marcar o gol. Hoje, nós estamos vivendo um período de trégua, chamado tempo de graça, curto. Estamos vivendo, ela fala, uma trégua. O que o técnico faz no momento que ele tem ali 1 minuto entre a prorrogação, a virada de campo, 15 minutos? Ele conversa com o time, reorganiza para fazer o gol e ganhar. É o que você precisa hoje. Essa Bíblia sagrada, a Bíblia sagrada, escrita com sangue de mártires, pouco valorizada. Estamos vivendo no tempo breve. Logo vai começar o segundo tempo da prorrogação. E vai ser de uma forma acelerada. E nesse tempo de trégua, você tem que estar pronto, em campo. Porque para você e para mim, só existe um plano. Deus só tem um plano: a vitória. Você será um campeão olímpico aos olhos de Jesus, não para receber uma medalha de ouro, mas a coroa da vida eterna. Portanto, alegre-se, louve o nome de Jesus, se prepare para receber esse toque. Logicamente, esse jogo, você sabe, foi aos sábados. Eu assisti os melhores momentos. E quando o juiz, quando a bola foi em direção à área brasileira e um zagueiro tirou, e quando ele tirou a última bola, o juiz levantou a mão, apitou e disse: finish. Então o narrador, ele grita: acabou, acabou, acabou. Logo Jesus vai dizer: acabou, acabou, acabou. Vinde, bendito do meu Pai. Venham tomar posse do reino, glorificados no novo corpo. Iremos para a nuvem, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, através de uma nova ordem social, que eu vou pregar sábado que vem. Que Deus abençoe você nesse período chamado breve.
não perca tão grande salvação. Chama o coral para cantar. Louvado seja o nome de Deus.
coral, amém? Não se veja em outro lugar, a não ser imortalizado com Jesus, por Jesus, para sempre. Eu não me vejo em outro lugar, a não ser no céu. Querido Deus e Pai, obrigado pela esperança trazida à raça humana após a queda, num plano, o Evangelho passado na eternidade, apresentado a nós outros no tempo determinado, sobretudo no tempo do fim, onde aguardamos o Senhor em glória e majestade, porque estamos vivendo um momento de trégua, estamos no intervalo da prorrogação. Em breve o juiz vai apitar e vai dizer: acabou. E nós correremos ao encontro dele e o abraçaremos, e ele nos entregará a coroa da vitória pelo sangue do Cordeiro, e nós atribuiremos a ele a honra, a glória e o louvor, porque só ele é digno. E o único sentimento do nosso coração é entender que realmente fomos salvos pela graça. Que o Espírito de Deus continue trabalhando em nós. Tira de nós o que nos afasta de Ti, Senhor. Tira de nós o que nos afasta de Ti. Afasta de nós o que nos afasta do céu. Porque, como a querida irmã Silvia escreveu, nós não nos vemos em outro lugar, no final da nossa vida, ou quando Jesus voltar, senão no céu. Dá-nos um bom restante de sábado. Abençoa as classes da escola sabatina, o estudo, o exame da Tua palavra. Te adoramos, porque aguardamos o toque final da imortalidade, a glorificação, em nome de Jesus. Amém.